Olá, saudações! Para quem não me conhece, sou o Dr. Diogo Coimbra, cirurgião plástico, especialista em transplante capilar. Estou terminando aqui meu consultório agora e eu estou vendo minhas mensagens. Eu estou percebendo que eu recebo algumas mensagens de forma muito recorrente. Muitas pessoas têm as mesmas dúvidas, eu fico respondendo uma a uma, então eu resolvi gravar esse vídeo aqui porque com certeza já percebi que essa dúvida é de muitos, então acho que vai ser a melhor forma de ajudar. Vamos lá aqui algumas das principais dúvidas. Estão me perguntando aqui qual é a importância da consulta para encontrar a solução ideal para a sua calvície. Acredito que essa pergunta seja porque tem muitos pacientes que moram longe, em outras cidades, em até outros países, eu recebo aqui muita gente de longe. E vamos lá. E também tem muito questionamento, assim, paciente, por que eu preciso ir à consulta para ter um orçamento e tal? E o que eu respondo para todos é o seguinte: a consulta não serve para só um orçamento, é uma consulta médica, para fazer um tratamento médico, para fazer uma cirurgia. Então, durante a consulta é feito, primeiro, a anamnese, para saber de todo o seu histórico, para a gente saber exatamente qual a sua expectativa e a sua intenção com a cirurgia, e principalmente umas coisas que a gente não consegue fazer à distância, que se chama exame físico. Eu preciso examinar você, preciso ver como é que é a elasticidade da tua pele, preciso ver como é que é o tipo do teu cabelo, preciso fazer a dermatoscopia no teu couro cabeludo e saber se você tem realmente o diagnóstico correto que possibilita o transplante capilar, se você tem algum tipo de doença no couro cabeludo ou até algum tipo de problema associado. Muitas vezes o paciente tem a calvície familiar, a alopecia androgenética, mas ele também tem outros problemas associados, que às vezes contraindicam o transplante capilar, impossibilita a gente fazer, ou muitas vezes a gente precisa tratar esse outro problema antes do transplante para não comprometer o resultado da cirurgia. Então, por isso, a consulta médica é essencial, enfim, como todo tratamento médico. Vamos lá, próxima pergunta. É possível prevenir a calvície masculina? Sim, é possível prevenir pelo menos durante um tempo. Como é que funciona? A gente tem dois tipos de tratamento. A gente tem tratamento clínico e a gente tem tratamento cirúrgico. Toda vez que eu falar de tratamento clínico, seja ele qual for, a intenção é justamente postergar o avanço da calvície. A calvície não é uma doença. A calvície, quando eu falo de calvície, é androgenética, tá? A calvície familiar. Então, a calvície androgenética não é uma doença e sim uma característica genética, uma característica física. Da maneira que você tem a cor dos teus olhos, a tua altura, a cor da tua pele, você tem a calvície. Você nasceu programado para ser calvo. Eu não tenho como mudar a tua genética, então não tenho como resolver ela assim, com um remédio, alguma coisa assim. Os tratamentos clínicos servem para postergar o avanço dessa calvície. Então, quanto mais precocemente for feito o diagnóstico que você está num processo bem inicial de calvície e foi iniciado esse tratamento, mais tempo você vai levar para desenvolver essa calvície. Então, por esse ponto de vista, sim, é possível prevenir. A má notícia é que em algum momento a genética vai vencer. E ninguém sabe dizer o motivo disso. O fato é que se você nasceu programado para ser calvo, você vai ser calvo. Agora, quanto tempo isso vai demorar? 5, 10, 15, 20 anos, a gente não tem como dizer. O paciente segue com o tratamento clínico por tempo indeterminado até acontecerem 3 coisas diferentes que eu falo para meus pacientes. Uma é a calvície vencer o tratamento e você começar a desenvolver a calvície apesar de estar fazendo um tratamento adequado. Aí não tem mais sentido continuar esse tratamento. Segundo, algum tipo de efeito colateral, que é bem raro, mas pode acontecer, e se esse efeito colateral te atrapalhar, muitas vezes tem um efeito colateral muito simples e não atrapalha, também você pode interromper esse tratamento. Ou o mais comum de todos é o paciente ficar de saco cheio, não ter paciência de tomar o remédio todo dia e seguir passando a loção todo dia no cabelo e resolver abandonar o tratamento, que é o que eu vejo de forma mais frequente aqui na minha clínica. Então, até acontecer uma dessas 3 coisas, sugiro que os pacientes sigam com o tratamento clínico, prevenindo e empurrando a necessidade do transplante lá para frente, ou até, quiçá, uma maneira de não fazer o transplante. Próxima. Tratamentos naturais
são realmente melhores do que os outros tratamentos, os tratamentos convencionais? Vamos lá, eu não tenho absolutamente nada contra os tratamentos naturais, desde que eles sejam cientificamente comprovados. E, infelizmente, para a calvície, até esse momento, a gente não tem nada que seja cientificamente comprovado, diria assim, um tratamento natural, um tratamento alternativo. O que a gente tem de tratamento clínico comprovado para a calvície hoje ainda é finasterida e minoxidil. O que a gente tem hoje são formas alternativas para a administração desses remédios, como a microinfusão capilar, a gente tem a via oral, a gente tem alguns tratamentos que podem ser feitos topicamente, enfim. Mas tratamentos naturais, enfim, a gente não tem comprovação científica ainda. Se um dia surgir e for comprovado cientificamente, com certeza eu vou adotar aqui na minha clínica também e vou passar a prescrever para os meus pacientes. Próxima dúvida. O que todo jovem precisa saber para evitar a calvície? Vamos lá, relembrando aqui um ponto importante, a calvície não é uma doença. Então, quando a gente fala em prevenção, a gente não está falando assim, por exemplo, prevenir a dengue, matando mosquito, tal. A calvície não pode ser encarada dessa forma. Você nasce programado geneticamente para ser calvo. Então, o que você pode fazer para evitar a calvície é fazendo o diagnóstico precoce e começando o tratamento clínico quanto antes para postergar o avanço dessa calvície. Vamos lá, próxima. Minoxidil é a solução definitiva para a calvície? Não, tá? O minoxidil é um remédio cientificamente comprovado que faz parte do tratamento clínico da calvície. Porém, ele sozinho, ele pode até ter um efeito melhor em alguns pacientes ou em outros, mas ele sozinho normalmente não é o que faz a diferença. O minoxidil, ele faz uma bioestimulação, ele estimula o bulbo das raízes, melhorando o metabolismo delas, com isso ele prolonga o ciclo capilar. O cabelo, ele tem um ciclo que ele nasce, cresce e cai, e depois que ele cai vem outro por trás da mesma raiz, e assim ao longo da nossa vida. O minoxidil ele prolonga esse ciclo, então ele fica mais tempo conectado ali o cabelo, então dá mais tempo do cabelo crescer, poder ficar mais longo, enfim. Ele também melhora o ambiente das raízes, melhora ali as circulações arterial, venosa e linfática, melhorando o aporte de oxigênio e nutrientes para as raízes. Então ele é um tratamento muito bom auxiliar. Aí ele junto com a finasterida compõe o tratamento principal da calvície. Próxima pergunta. Quando saber se está na hora de fazer o transplante capilar? Vamos lá. A calvície é um processo progressivo. Tá? Uma vez que você tem a genética da calvície, você vai avançar nessa calvície até você atingir o teu alvo genético. Esse alvo genético a gente não tem como determinar quando vai ser, a gente não tem como saber quando ele vai ser. O que a gente tem são dados estatísticos. A gente sabe que pacientes jovens com calvície, a gente tem uma probabilidade maior dessa calvície continuar avançando. Você normalmente começa a perceber que está ficando calvo quando você perdeu aí entre 30% a 50% dos seus cabelos já. Então, a partir do momento que você já notou uma redução da densidade do teu cabelo, isso já está te incomodando, então, em tese, você já é candidato a transplante capilar. Dependendo do grau que te incomoda, você pode iniciar um tratamento clínico, postergar essa fase durante um tempo, mas se você já tem calvície evidente, em tese você já pode ser um candidato ao transplante capilar. Aí vai depender do incômodo de cada um. Vamos lá. Essa aqui está direto agora. Transplante capilar na Turquia. Será que é mais eficiente e seguro? E aqui já vou na próxima pergunta que é parecida. É vantajoso fazer um transplante capilar na Turquia? Bom, realmente está uma febre da Turquia, muitos pacientes me perguntando aqui no consultório, via mídia social, e eu vou falar a minha opinião a respeito. Eu, de fato, eu não conheço o cirurgião que trabalha lá, então não vou entrar nem no mérito se ele é bom, se não é bom, enfim. O fato é que eu vejo muita gente falando o seguinte: na Turquia são transplantados não sei quantas mil raízes, enquanto no Brasil é feito metade.
Só na Turquia eles colocam muito cabelo, só na Turquia eles aniquilam uma calvície grande com uma cirurgia só. E isso realmente é muito perigoso de se acreditar pelo seguinte: o transplante capilar tem uma limitação universal. Essa limitação serve para qualquer paciente. Essa limitação serve para qualquer cirurgião. Essa limitação serve para qualquer centro de medicina capilar, em qualquer país, seja Brasil, Estados Unidos, Turquia, Marte, enfim, em qualquer lugar. Essa limitação se chama área doadora. A gente só pode pegar unidades foliculares ou raízes do cabelo da área doadora de segurança do mesmo paciente. Ou seja, então vamos lá. Quais são as limitações da área doadora? Eu não posso pegar raízes de terceiros, só posso pegar do paciente. Eu só posso pegar raízes dos lugares onde eu tenho certeza que não há genética da calvície. E eu não posso gerar nenhuma sequela na área doadora. Consequentemente, eu tenho uma área doadora limitada. Então, eu tenho um limite máximo onde eu posso ir. Isso não é uma decisão minha, isso é um limite anatômico, é um limite da técnica. Vamos lá, deixa eu mostrar uma imagem aqui no meu computador para vocês. Essa imagem tem no meu site, tá? www.diogocoimbra.com.br. Qualquer um pode acessar e dar uma olhada. Vamos lá. Então, olha só. Essa aqui é a foto de um paciente que fez o FUI. É um paciente que, imediatamente depois da cirurgia, eu tirei a foto dele. Então, olha só, vou apontar aqui para vocês verem. Essa parte aqui avermelhada é a região da onde foi extraída raízes da cabeça dessa pessoa. Aí vocês me perguntam: ah, Diogo, por que você não foi aqui? Ou então, por que você não foi aqui? A resposta é o seguinte: porque eu só posso avançar aonde eu tenho certeza que não tem a genética da calvície. Aqui nessa região é a área de coroa. Se esse paciente vier a desenvolver calvície aqui no futuro, as raízes que eu usei daqui, elas vão desaparecer, seja aonde elas estiverem, em outros lugares da cabeça. A mesma coisa aqui. Aqui é menos óbvio, tá? Aqui a coroa é mais óbvio, mas aqui é menos óbvio. Aqui existe um tipo de calvície, uma alopécia chamada alopécia retrógrada. Passem vocês a observar nas ruas os pacientes que são muito calvos, como é que é o pé do cabelo desse paciente. Normalmente é ralo, porque vai perdendo raízes aqui nessa região. Então isso aqui também é considerado área de calvície. E aqui na área de segurança, que eu posso pegar, que eu sei que não tem raízes, que eu sei que não tem raízes comprometidas pela genética da calvície, eu não posso gerar nenhuma sequela nessa região. Eu não posso deixar o cabelo do paciente ralo. Então eu tenho um limite máximo que eu posso tirar. E como é que a gente faz isso? Para cada raiz que eu removo, eu preciso preservar 5 raízes íntegras ao redor, que é para o paciente não ter a percepção cosmética da raiz que foi removida. Então a gente precisa retirar na proporção 1:5. 1:5, 20%. Então, de toda essa área avermelhada que vocês estão vendo aqui, o que eu obtive líquido dessa área foi de 20%. Então, esse é o nosso limite da área doadora. Se eu for além dessa relação de 1:5, eu posso gerar uma calvície traumática nesse paciente. Eu posso deixar o cabelo dele ralo. E isso não pode acontecer de jeito nenhum. Eu não posso gerar nenhuma sequela. E, ao mesmo tempo, se eu avançar para cá, para essa região e para cá, num primeiro momento, é claro que eu vou ter mais raízes e claro que eu vou conseguir cobrir uma área maior de calvície. Mas no futuro, e esse futuro pode ser um futuro bem perto, não muito longe, ele pode vir a desenvolver calvície nessa região e com isso perder todas as raízes que foram transplantadas e ele vir a perder o resultado, porque eu estou transplantando raízes que têm a genética da calvície. E então só tem 2 formas de eu furar o teto, de eu ir além do limite. Sou eu pegar raízes além da conta, aqui deixando o cabelo ralo, ou então pegando raízes onde não tem indicação, onde teria genética da calvície. Não tem outra forma. A medicina ainda não inventou
uma forma da gente produzir raízes em cativeiro. E isso não tem nada a ver com vontade, habilidade do cirurgião, isso tem a ver com o limite anatômico de cada paciente. Isso varia muito. Tem paciente que tem uma densidade maior de cabelo, logo aquela região me possibilita pegar mais raízes sem gerar nenhum tipo de sequela, de percepção ali naquela área que foi mexida. E outros têm menos densidade. Então varia muito de paciente para paciente o limite máximo que a gente consegue pegar. Não é uma decisão do cirurgião, tipo, eu sou o cirurgião que só faço gigasessões, eu sou o cirurgião que só faz pequenas sessões. Não é assim que funciona. A gente varia de acordo com o que cada anatomia nos possibilita. Vamos lá, deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui. Não, por enquanto são essas as principais. Então é isso. Daqui a pouco, quando tiver mais algumas perguntas acumuladas aqui que sejam bem frequentes, eu volto aqui para responder vocês. E não deixem de deixar os comentários aqui embaixo e me dar o feedback e mandar novas perguntas que eu vou respondendo por aqui, tá bom? Um abraço, até a próxima!